Hola gente, bienvenidos a mi jardín en el desierto, acá en el sur de Brasil. Y hoy nosotros vamos a hacer un video un poquito más atípico y menos formal. Me gustaría hablar para ustedes algunos puntos a considerar cuando hacer el jardín. En realidad son algunos puntos que quizás nosotros no deberíamos considerar cuando vayamos a hacer un jardín, que parecen ser muy fijos por lo que todos dicen, pero que nosotros podemos tener un poco más de libertad para expresar nosotros y también dejar que la naturaleza se exprese. Espero que esse video sea muy constructivo para que ustedes consigan abordar la jardinería de una forma mucho más ecológica y espontánea en sus jardines. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un episodio acá en el canal. Muchas personas se sorprenden cuando yo digo que hice ese jardín inmenso y también allá en Chile, al medio del desierto de Atacama, en tan poco tiempo atrayendo tanta fauna y flora local para mis jardines con tan poco recurso y esfuerzo. Pero bien, hay algunos puntos que nosotros debemos considerar al empezar a hacer un jardín y también al dejar que él se desarrolle. A veces nosotros olvidamos que la jardinería sí tiene esa parte que sería entonces la manutención, el manejo del ser humano, pero en realidad es hecha 99% a través de la naturaleza y de toda la vida que nosotros vemos en el local. Uno de los grandes problemas hoy en día de medio ambiente es que nosotros no consideramos lo que realmente la naturaleza nos quiere decir. Por eso resolví hacer ese video para mostrar que ni siempre nosotros debemos tener tanta influencia así y solo analizando, como yo había dicho allá en el video sobre Wu Wei, nosotros vamos a tener un impacto mucho más positivo y disminuir el trabajo en nuestro jardín. Así que acá van a ir más o menos 5 puntos que creo que todos deberían considerar y no utilizar tanto la metodología que todos dicen que es muy ortodoxa y fija, ¿ok? Entonces empecemos. Bien, uno de los primeros puntos que me gustaría abordar con ustedes sería la riega, la cual, si nosotros vemos en 99% de los locales en internet, van a decir que nosotros deberíamos regar a cada 2, 3 días nuestro jardín. Pero eso es un concepto muy fijo que en realidad nosotros podemos esparcir mucho más, disminuir nuestro tiempo necesario en el jardín, disminuir los recursos naturales que nosotros vamos a estar utilizando, bien como disminuir nuestros costos acá en el jardín. Acá en Brasil, en esa región, nosotros tenemos la mayoría de las veces una lluvia a cada 2 semanas, principalmente en esa época de verano, que las temperaturas también están más altas. O sea que lo que nosotros vemos acá son días, por ejemplo, ayer y hoy va a estar haciendo más o menos 36 grados y ya hace casi 2 semanas que no llueve. Entonces, considerando eso, porque muchas personas creen, acá en Brasil llueve siempre, por eso que no se necesita regar, pero no es tan así. Vivimos en un extremo climático que muchas veces las cosas dificultan un poco. Pero aunque no llueve hace casi 2 semanas, yo aún no he regado gran parte de mi jardín. O sea que esa realidad de regar a cada 2 días, para mí en realidad puede enfermar nuestras plantas, visto que ellas quedan muy dependientes de esa agua regular y así no desarrollan todos esos patrones que hacen con que ellas queden más resistentes tanto a enfermedades como también a la sequía. Entonces, aprofundemos eso un poco. Cada vez que las plantas sienten algún estrés, que nosotros vamos a ver otros tipos de estrés acá en ese video, pero cuando ella siente ese estrés hídrico, ella empieza a desarrollar ciertas características, como por ejemplo, más deposición de ceras y también creación
tiene una cutícula más gruesa en las hojas, haciendo con que ella pierda menos agua para el medio ambiente, aunque nosotros tengamos vientos fuertes. Ella también va a empezar a buscar ese recurso más profundamente y también más hacia los lados. O sea que cuando ella tiene ese estrés hídrico, ella tiene un sistema radicular mucho más profuso, haciendo com que ela não necessite essa água constante, porque as raízes vão conseguir buscar no ambiente alrededor e aprofundar mais essa umidade, haciendo com que ela não quede tão dependente dessa água constante. E também, quando nós temos menos recurso de água, essas plantas vão também começar a desenvolver metabólitos secundários, haciendo com que ela consiga quedar mais resistente a esses estresses. Por isso que muitas vezes, nessas plantações de maíz híbrido, ou também nessas plantas que são muito bem cuidadas, com qualquer estresse, elas já vão estar quedando mais tristes, como caindo assim, devido ao estresse hídrico, e também vão ser mais afetadas por hongos e outras plagas, como nós vamos ver a seguir. Ou seja que, aunque eu tenha 1-2 semanas de sequia e temperaturas extremas, com vento seco, como nós vemos acá, eu não he regado essas plantas. Pero quando sim nós vamos a ter que seguir um padrão de riega mais fijo? Quando nós recém plantamos alguma planta que aún não tem um sistema radicular forte, como por exemplo esquerres ou almácigos que estavam em um ambiente controlado, assim que plantas que aún não se estabeleceram não vão ter essa resistência à sequia. Ou seja que não é que não reguei nessas 2 semanas o jardim, pero toda essa área onde eu tenho plantas já estabelecidas não houve riego. Pero onde plantei, por exemplo, aí atrás, clitória, celosia, e aún são plantinhos muito chicos e se deshidratam rapidamente porque não estão adaptados a essas condições, sim, vou ter que regar todos os dias. Pero a partir de 1 semana já não é mais necessário, nem mis lechugas e el huerto não necessitam fazer esse riego. Assim que quando nós damos as condições e o tempo para que as plantas se adaptem, nossa necessidade de intervenir vai ser muito menor. Bem, e com esta questão de la riega, nós também temos outro ponto que vem conectado, que seria os abonos e fertilização. Quando nós utilizamos esses abonos químicos, nós estamos diminuindo a capacidade das plantas serem mais resistentes à sequia, como vimos no primeiro ponto. Os fertilizantes químicos tendem a conter muito mais sales, o que faz com que as plantas necessitem muito mais água para conseguir processar eles e não ter esse efeito de queimar. Ou seja que quando nós fertilizamos abundantemente, muitas vezes nós vamos começar a ver esses patrões de hojas queimadas em los bordes. Bem, isso muitas vezes é essa deposição de sales, tanto em las plantas, bem como en el suelo, lo que hace com que as raízes muitas vezes se queimem e elas não consigam mais absorver também el agua, haciendo que todo o ambiente quede mais hídricamente estressado. Também, quando nós utilizamos como recurso os fertilizantes químicos, nós estamos desidratando não só as plantas, bem como a microbiota do suelo, a qual, quando se associa saludavelmente com nossas plantas, vão ocasionar uma absorção de recursos muito mais facilmente por las plantas, fazendo também com que elas quedem mais resistentes. E como esses micro-organismos têm a capacidade de fazer uma mineria de recursos, de minerais, macro e micronutrientes que nossas plantas necessitam, elas vão conseguir muito mais eficazmente transferi-las às plantas, evitando com que nós necessitamos essa fertilização mais constante. Ou seja que há muitas coisas que nós necessitamos analisar aí. Quando nós utilizamos fertilizantes químicos, nós diminuímos os micro-organismos que conseguem sacar-los naturalmente do meio ambiente e transferi-los a nossas plantas. E outra coisa é que poucas pessoas falam, é que quanto mais recursos imediatos a nossas plantas nós ponemos, como por exemplo esses fertilizantes químicos, menos as plantas vão ter capacidade de associar-se com esses micro-organismos.
disminuyendo entonces esse ciclo natural de la fertilización de las plantas. Entonces, aunque mi jardín luzca muy bonito, con muchas flores, con un verde muy exacerbado, y no es porque estoy acá en Brasil, porque allá en Chile, al medio del desierto de Atacama, mi jardín también se veía lujoso, contrastando con el resto de los jardines por la ciudad. Yo no utilizo una fertilización constante, nunca química, y solamente 1 a 2 veces por año al máximo con una fertilización orgánica a través de estercoles, bien como compostaje que yo hago acá en mi chacra. Quanto mais nós trabalhamos o suelo para ele ter uma consistência boa e comportar a microbiota, mais nós vamos estar evitando necessitar essa fertilização que novamente vai custar plata para nós, recursos ambientales, bem como tempo de aplicação. Assim que se nós trabalhamos o meio ambiente para adaptar-se a essas condições, que as plantas consigam associar-se com os micro-organismos e que esses micro-organismos tenham o lugar, a consistência do suelo buena e a matéria orgânica nesse suelo para conseguir viver, nós vamos estar evitando a fertilização. Lo que veo em la maioria de los sitios de internet também dizem que nós temos que fertilizar principalmente em verano, al mínimo 1 vez a cada 2 semanas. Bem, eu passo a temporada de verano completa sem fertilizar e eu tenho uma abundância de flores em meu jardim. Ou seja que também nós não devemos seguir isso al pé de la letra. Trabalhando ecologicamente e melhorando as condições do suelo, nós vamos a evitar esse custo. Bem, mais uma coisa que nós escutamos constantemente sobre a elaboração de um jardim é que nós necessitamos mirar todos os detalhes de ele e planear perfeitamente aonde cada planta vai, aonde os passillos vão e criar uma paleta de color. Pero de verdade nós reconhecemos esse tipo de trabalho em la natureza. Os jardines deveriam ser considerados sistemas vivos e, como qualquer organismo vivo, ele muta e cambia em diferentes temporadas do ano e também com o passar do tempo. Deem o espaço para que a própria natureza planeie seu jardim. E, como nós vemos em ambientes naturais, também a natureza não tem uma paleta de color nem texturas pré-programadas. Quanto mais diversidade e contrastes nós tenhamos em nosso jardim, mais nós vamos estar invitando a la biodiversidade. E com ela também vai vir a resiliência do sistema, bem como a diminuição de plagas, fertilização e água necessária em esse jardim. Muitas vezes, se nós abrimos o espaço, a própria natureza começa a moldear o jardim para que ele se veja mais orgânico e que traga mais felicidade para nós. Vejam, por exemplo, esse espaço aqui. Essa bromélia, agora nessa época do ano, vai quedar com essa coloração assim, pero em outras temporadas, como por exemplo o outono e o início da primavera, ela vai estar llena de flores para nossos polinizadores. Em um jardim planeado, ela já não estaria aí, porque ela luce também agora em verano. Pero isso já era algo que já existia acá no jardim e eu deixei, porque nada necessita ser tão planeado assim. Nesse espaço, eu havia plantado esse jasmim trepador acá, que dá um incrível olor para meu jardim em diferentes épocas do ano. Pero esse chico acá, nativo, apareceu acá e eu comecei a dar a possibilidade que ele quedara nesse espaço. E mira que lindo! Agora ele já está subindo e competindo com meu jasmim exótico e dando muitas flores e diminuindo mais aún o recurso que necessito invertir, visto que o chico, como é nativo, ele aguenta essas temperaturas muito altas em verano, que chegam hasta quase 40, e também resistem as heladas de hasta -8 que tenho acá no inverno. A vezes nós temos uma predisposição para utilizar certa planta, pero a natureza viene e nos diz: che,
yo tengo una idea mucho mejor. Si nosotros tenemos la capacidad de escucharla, nosotros vamos a tener una vida mucho más fácil. ¿Y qué decir de esa verbena Seloy que apareció acá en mi jardín y que está tomando cada vez más cuenta de mi césped? El césped que fue introducido no tiene ninguna flor para nuestros polinizadores, no tiene un sistema radicular tan bueno que fomente la biodiversidad abajo de nuestro suelo y está siendo sustituido naturalmente por la sabiduría de la Pachamama. Esa verbena, además de ser resistente a la sequía, resistente a las heladas, nos trae muchos colores y biodiversidad también, tanto para nuestras abejas, polillas, mariposas, círfidos y varios otros organismos que vamos a ver más a seguir también van a colaborar de otra forma en nuestro jardín. Así que antes de empezar a planear fríamente todos los detalles de nuestro jardín, miramos alrededor y dejamos que la propia naturaleza se exprese. Estoy seguro que muchas cosas lindas van a aparecer. E outra coisa nesse ponto que gostaria de trazer seria também a forma de los pasillos, que muitas vezes são dibujados antes de poner as plantas em nosso jardim. ¿Por que não esperam 1 a 2 meses para ver como ustedes vão trafegar e quais são os pontos mais rectos que ustedes vão utilizar em seus jardines? Dessa forma, nós vamos estar dibujando naturalmente e vendo a forma mais fácil de fluir através dele. Assim que não seamos tercos e creiamos que nós somos os seres mais inteligentes desse planeta. A natureza tem muito que ensinar para nós. Outro ponto a analisar é o controle de plagas, que muitas vezes escutamos que necessitamos aplicar aceite de neem 2 vezes a la semana para evitar que os hongos apareçam ou os minadores, que temos que aplicar jabón potássico para evitar que poblações de pulgones se estabeleçam. E obviamente nós vamos a ter o caldo sulfocálcico, tierra de atomea, para não falar de todos os químicos e piretro e várias outras coisas que aplicamos em nosso jardim. Todo para evitar que a biodiversidade chegue. Essa é a realidade. Nós estamos evitando não as plagas, mas sim a biodiversidade. Al evitar que todos esses micro-organismos e insectos cheguem a nosso jardim para alimentar-se e completar seu ciclo, nós também estamos evitando que todos os animais controladores biológicos também apareçam. Sem uma população de áfidos, de pulgones, nós tampouco vamos a ter as chinitas. Sem um pouco de mosca branca, quizás também os círfidos não apareçam. Todo está conectado. E se os chinches não estão em nosso jardim, quizás também nós não vamos a ter os chinches assassinos e as mantes aparecendo. Se nós não aguantamos que algumas hojas de nossos tomates sejam masticadas por algumas orugas, quizás nós nunca veamos as avispas parasitoides chegando a nosso jardim, fazendo que sim, seja muito mais necessário que nós continuemos nesse loop constante de agregar cada vez mais químicos em nosso jardim. Se nós não trabalhamos nesses pontos que eu havia dito e também diminuir a aplicação de inseticidas, plaguicidas, fungicidas em nosso jardim, nós não estamos dando o tempo e as condições para que as plantas consigam desenvolver-se por si próprias e começar a criar resistência, tanto interna por los metabólitos secundários, como externas, atraindo todos esses organismos que vão deixar o ambiente muito mais equilibrado. Já foi visto em vários estudos que quando alguma planta começa a ser depredada por algum mastigador, por exemplo, ela consegue enviar sinais a todo o resto do jardim e muitas outras espécies, señalando a las outras plantas que elas necessitam começar a produzir certos químicos para evitar essa depredação.
Quando nós não temos esse estímulo em la vida de nossas plantas, elas não conseguem desenvolver essa defesa, fazendo com que assim, quando chegue alguma plaga a nosso jardim, nós não tenhamos resistência interna, bem como nós não vamos a ter todos esses insectos que vão conseguir controlar a população, fazendo com que o problema seja muito mais grande, muito mais grave e que assim nós perdamos muito mais plantas. A natureza é inteligente e se nós damos tempo a ela, ela vai conseguir defender-se por si própria. Assim que na próxima vez que nós veamos uma oruga caminhando por nossas plantas ou alguma colônia de áfidos alimentando-se de alguma planta, tenham paciência e provavelmente esse problema vai ser cortado por la raiz sem a ajuda de nós. Essa é a maravilha de trabalhar junto com a natureza e não contra ela. Bem, e esse último ponto que Sasha poderia haver posto junto com o planeamento do jardim. Mas eu vejo que é algo que as pessoas têm muita dificuldade de compreender. Que seria então o planeamento por separado do huerto e de nosso jardim. As coisas não necessitam ser assim e quanto mais mesclado nós temos, mais saúde nós vamos a ter em nosso sistema. Aunque essa parte seja minha parte de huerta, onde tenho tomates, frutinhas, calabazas, entre outras coisas, também eu trago muita diversidade de flores e plantas ornamentais, como acá as monardas, a calêndula e várias outras plantas. Trayendo essas plantas em nosso huerto, nós vamos estar facilitando a aparição desses controladores biológicos e também muitas essências que vão facilitar que nós consigamos ahuyentar naturalmente certas plagas. Todas essas plantas que têm olores fortes vão ajudar a repelir as plagas, visto que elas não vão sentir a essência dessas plantas que las atraem, como por exemplo os tomates, que atraem as hornworms, essas orugas de grande tamanho que las depredam, bem como as polillas de las crucíferas, essa mariposa branca com um puntito negro em las alas. Todas essas plantas vão ajudar bastante. Também as flores de coloração branca em forma de umbela, como por exemplo os eneudos, hinojos, flores de zanahorias vão ajudar muito a atrair os sílfidos, fazendo também que os pulgones e as cochonillas não consigam estabelecer-se fortemente em nossos cultivos. Assim que trazer essa biodiversidade e não criar patrões tão fortes em nosso jardim e mesclar colores, olores, texturas vai ajudar muito com que nós tenhamos menos trabalho em esses espaços. Assim que esses são alguns pontos que eu quedo muito divergente da maioria das pessoas em internet. Nós temos como seres humanos essa necessidade de criar patrões fijos e coisas muito elaboradas que de lejos nós conseguimos perceber que foram planeadas. Pero se nós começamos a ter um pouco de mente, um pouco mais aberta e trabalhar como a natureza isso por milhares de anos, nosso trabalho vai ser diminuído muito mais que por la mitad. Assim que essas são algumas coisas que eu hago acá em meu jardim e também já é replicado em vários outros jardins que me traem muitos benefícios. Não só benefícios para mim, mas também para todo o ecossistema alrededor. Quanto menos recursos nós necessitamos utilizar em nosso jardim, mas isso quer dizer que nosso ambiente está balanceado e também está servindo de hogar para vários outros indivíduos. Eu sei que muitas vezes nós queremos ter um impacto e ver que nós somos úteis em nossos ambientes criados. Pero nós temos que compreender que o egocentrismo não nos vai levar a nenhum lugar melhor. E se dar valor e deixar com que as outras coisas a nosso alrededor consigam desenvolver-se, vai ter muito mais benefícios, tanto para nós como para a natureza. Bem, esse foi mais um vídeo acá em mi Jardim del Desierto e espero que vocês tenham disfrutado. Hasta la próxima. Tchau.